Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus, como também quero te mostrar a luz da Escritura, porque muitas são as pessoas que elas vivem tropeçando incessantemente o tempo todo. E o que fazer para se livrar dos tropeços? Por isso chamo sua atenção a esta mensagem. Espero que você não seja uma das pessoas que está passando por aquilo que aqui irei mencioná-lo. Mas se for, repito, espero que não seja. Mas se for, que você possa fazer uma reflexão e rapidamente você vai descobrir o que está te levando a tropeçar mesmo estando na presença do Todo-Poderoso. Livro de Ezequiel, capítulo 14, versos de número 4, diz assim: Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Queridos irmãos, veja que a Escritura mencionou aqui que a pessoa que levanta um ídolo dentro do coração, como diz aqui, é tropeço para a própria pessoa, né? Porque se torna iniquidade por parte daquele alguém na presença de Deus. E o que é considerado um ídolo ou tropeço na vida de um alguém? Sabe aquela pessoa que ela vem à presença de Deus, mas ela carrega no peito um coração cheio de malícia? Aquilo é um ídolo que a pessoa levantou dentro do coração. E aquela malícia nada mais é que um tropeço, que mais cedo ou mais tarde vai levar aquele alguém a tropeçar, porque é algo que a pessoa está carregando dentro de si. A pessoa está na presença de Deus, mas há muitas são as pessoas que elas carregam dentro de si a mentira. A mentira também é um ídolo que algumas pessoas dentro de si carregam. E aquela mentira vai ser um tropeço na vida daquele alguém mais cedo ou mais tarde. Há pessoas que carregam dentro de si a vaidade. A vaidade a Escritura condena. Também é um ídolo que muitas pessoas dentro de si carregam. Aquela vaidade vai ser um obstáculo, um problema ou um tropeço, mais cedo ou mais tarde na vida daquele alguém. Há pessoas que são infiéis a Deus, carrega consigo o espírito da infidelidade, é um ídolo que a pessoa levanta dentro do coração. Aquilo ali vai levar a pessoa para o fundo do poço, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai começar a tropeçar, porque é tropeço. Vai levar a pessoa a perder tudo mais cedo ou mais tarde. O ódio, porque tem gente que odeia o irmão, odeia o próximo. O ódio causa divisão, o ódio causa discórdia, o espírito do ódio. É tropeço. É tropeço para quem odeia e aquele alguém se torna tropeço na vida de outros também. Aquele alguém vai tropeçar mais cedo ou mais tarde. O pregador que usa a santa palavra para tirar dinheiro das pessoas, isso é o espírito de avareza. Ele se torna tropeço para si mesmo e para os outros também, por conta do escândalo que ele comete por dar um nome a falar. É o espírito de avareza, ele se torna um tropeço para si e para os outros. São ídolos que muitos levantam dentro do coração. Entre tantas outras coisas, sujeira, discórdia, o mau exemplo que vemos, o mau testemunho. Isso é um espírito de engano, é ídolo que as pessoas levantam dentro do coração. E aquilo ali vai se tornar um tropeço na vida daquele alguém. O crente que bebe, inclusive pregadores que diz que podem beber, são pingunços, pau d'água, mau caráter. Isso que são é o espírito do vício. Muitos não querem se libertar. E por não querer se libertar, acaba sendo um tropeço para si e para os outros também. Infelizmente vemos muito isso hoje em dia. São os ídolos que muitos levantam dentro do coração, como diz aqui. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, ou seja, o que muitas pessoas carregam dentro do coração se torna tropeço para si e para os outros. Porque muitas são as pessoas que mesmo vindo à presença de Deus ou estando na presença de Deus, muitas são as pessoas que recusam se libertar, recusam se renunciar, recusam se abrir mão de certas coisas.
e determinadas coisas que alguns carregam dentro de si se tornam tropeço para si e para os outros também. Você consegue entender o mal que algumas pessoas estão fazendo para si mesmo? Alguém que está na presença de Deus e não perdoa o irmão, odeia em vez de perdoá-la. A pessoa que não perdoa, aquilo ali é um ódio, é algo rancoroso no coração de algumas pessoas, como se tivesse cravado no coração, aonde aquilo se torna tropeço para a própria pessoa e para os outros também, porque dá um mau exemplo pelo fato de não perdoá-la, dá um mau testemunho, porque Cristo nos amou e nos recomenda amar o próximo assim como Ele nos amou. E aí, tendo a mensagem de Jesus Cristo como base, ou como referência, deixa eu lhe perguntar, será que você que está me ouvindo não é alguém que está carregando um tropeço dentro de si e está procurando um culpado para o seu problema? Será que você que está me ouvindo não é uma das pessoas, tomara que não, mas que a falha está em você e você está procurando nos outros ou culpando os outros pelos seus erros? Porque muitas são as pessoas que carregam dentro de si o erro, pessoas desobedientes que não querem obedecer à santa palavra de Deus. E aí, por não querer obedecer, o espírito do engano, de desobediência, muitas pessoas, por não querer obedecer, levantam esse tipo de ídolo dentro do coração e aí vive tropeçando incessantemente, um tropeço atrás do outro. E aí fica culpando os outros por um problema que a própria pessoa é quem está cometendo. O adultério, por aí vai. Tanto são os ídolos, é a discórdia, a malícia entre pessoas, a divisão que a gente vê, até muitos pregadores causando divisão no coração das pessoas. É o espírito do engano, de discórdia. São ídolos que levantam dentro do coração. E isso vai fazendo com que as pessoas tropecem incessantemente o tempo todo, estando na presença de Deus. Casamentos acabando, família sendo destruída. Por quê? Por conta dos ídolos que alguns levantam dentro do coração, e aquilo ali se torna tropeço na vida da pessoa própria. A pessoa passa a vida inteira tropeçando, é um tropeço atrás do outro, um tropeço atrás do outro, e a própria pessoa não se dá conta de que o erro está nela, a falha está nela, é o ídolo que a pessoa levantou dentro do coração e está convivendo com aquilo, sendo tropeço para a pessoa própria e para outros também. Como disse aqui, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vem ao profeta, vem até a presença de Deus, né? Eu, o Senhor, ouvindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. A pessoa ela vem à igreja carregando no peito um coração rancoroso, malicioso, vaidoso, enganoso ou audacioso, assim por diante. E a pessoa chega na igreja, Deus que conhece o coração, Deus vai na ferida, propondo que aquele alguém se arrependa, propondo conversão, libertação, renúncia e edificação. Aí a pessoa pensa assim, alguns, a indireta que o pastor está me dando. Não tem coragem de falar na cara, está jogando verde, mal sabe que Deus está usando aquele alguém, ou anjo que está no altar, para propor arrependimento, aquele alguém que está contaminado, para que aquele alguém se arrependa e seja salvo lá na frente. Porque a correção de Deus hoje, para comigo, para com você que me ouve, é para que lá na frente sejamos salvos. E como o Senhor, Ele nos ama, Ele me trouxe aqui para questionar alguns que estão me ouvindo agora. Será que não há pessoas me ouvindo agora que não precisam se livrar dos ídolos, que alguns têm levantado dentro do coração? Enfim, olha o verso 10 para finalizar. Diz assim, 14:10 de Ezequiel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Quando alguém chega na presença de Deus andando todo errado, quando alguém chega na presença de Deus contaminado, carregando no peito um coração sujo, enganoso, cheio de malícia, cheio de veneno, e Deus usa o anjo da igreja para corrigir, muitas são as pessoas que não concordam, que não aceitam. Há pessoas que até se afastam daquela igreja por não aceitar a correção, a disciplina. Mas quando o pastor sabe do erro daquela ovelha, quando Deus mostra, ele não corrige, não disciplina, a verdade se torna os dois culpados, tanto o pregador quanto aquela ovelha. Porque se ele sabe do erro e não chama atenção,
Os dois se tornam culpados, um se torna culpado do erro do outro. Porque tem pregador que passa a mão na cabeça, alisa, agrada. Tem pregador que mesmo sabendo do erro não chama atenção. Tem pregador que mesmo sabendo do erro faz de conta que não está vendo. Deixa como se fosse comum, normal. Ele se torna culpado do erro da ovelha por não corrigir, e a ovelha se torna culpada por ela saber que está errado e não mudar. Se torna culpado um do erro do outro, se torna cúmplice um do outro. Porque um sabe do erro do outro e não corrige, não chama atenção, não disciplina. Por isso eu deixo aqui essa palavra pastoral para todos e para os pregadores também que vão ouvir esta mensagem. Que os senhores pregadores da palavra que vão ouvir essa mensagem pastoral, essa mensagem bíblica, aprenda a corrigir as suas ovelhas, seja elas quem for. Porque se você não corrigir, se torna um culpado do erro dos outros. Ambos levarão, diz a palavra aqui, né? O erro um do outro. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta, a ovelha que vem até o pastor, será como a do profeta. Tanto será culpado um como o outro, quando não há correção, quando não há disciplina. Porém, quando há correção, quando há disciplina e a ovelha não obedece, já é um problema dela. O pastor corrigiu. Se ela não obedeceu, o problema dela. Por isso é necessário que haja correção, por bem da própria ovelha, para que ela não seja um problema, tropeço para si e para outras pessoas. De igualmente o pregador. Por isso eu deixo aqui essa mensagem no vosso coração. E você que vai ouvir em algum lugar, em algum momento, que você se pergunte se não há algo na sua vida que representa tropeço na sua vida e na vida de pessoas em sua volta também. E se tiver alguém que haja esse tipo de tropeço, que você se esforce para ser alguém melhor, se libertar desta prisão, ser exemplo para si e para os outros, e não tropeço. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.